Olá, boa tarde a todos. Está começando aqui a primeira live da Rádio Avelar e hoje os professores Mário e professora Tâmara responderão algumas dúvidas dos alunos sobre sexualidade. Bom, já vamos começar aqui já com a primeira. Essa aqui já começa muito boa a pergunta. Como as doenças são transmitidas durante a relação sexual? Então, se você não usa, no caso, preservativo, tá? O único método contraceptivo que também protege de doença sexualmente transmissível, ou, na verdade, infecção sexualmente transmissível, é a camisinha, tá? Tanto a feminina quanto a masculina. Se você não usa esse preservativo, o que acontece? O contato das secreções sexuais, ela pode passar a doença. Então, desde HIV, o HPV, gonorreia, qualquer doença sexualmente transmissível, você pega no contato sexual se você não usar o preservativo, tá? Claro que se as pessoas tiverem as doenças. Só para complementar que essas doenças, apesar de elas serem infecções sexualmente transmissíveis, elas não são transmitidas só por meio das relações sexuais, né? Como o HIV, a hepatite, eles também podem ser transmitidos pelo compartilhamento de objetos perfurantes, né, como alicate de manicure, máquina de tatuagem, os instrumentos do dentista. Então, além das relações sexuais, o contato sanguíneo também, né, por meio desses objetos cortantes, pode transmitir também esses vírus, tá, de uma pessoa para outra. Bom, muito obrigado. Opa. Já estamos aqui. Bom, a primeira pergunta já foi. Para você que está vendo essa live, por favor, compartilha para os seus amigos, para os seus colegas, porque vai que a pessoa que perguntou não está vendo a live no momento, você pode mandar para essa pessoa, caso você saiba. Se você não souber também, manda, porque na onde ela ou ele e mais outras pessoas verão também todas essas respostas. Agora vamos aqui para a próxima. Eu posso tomar 2 pílulas contraceptivas 2 vezes no mês e no ano, mesmo ano no caso? Então, eu entendo que essa pergunta é relativa à pílula do dia seguinte, né? Que a gente fala que é o contraceptivo de emergência. O contraceptivo de emergência, ele é uma dose muito grande de hormônio. Então, assim, você deve evitar tomar. Ele é um contraceptivo diferente dos outros. Os outros métodos contraceptivos você vai estar usando durante a relação sexual ou antes da relação sexual. A pílula do dia seguinte, você usa após uma relação sexual sem proteção. Como ela tem uma taxa muito alta de hormônio, você não pode tomar seguidas várias pílulas. Claro, se você tiver uma relação agora e daí for tomar daqui a alguns dias a pílula, não tem problema. Mas os médicos falam para evitar que se tome muito desse hormônio, tá? No caso, no ano, é a mesma coisa. Você pode tomar uma agora e tomar daqui a alguns meses. Não tem problema, mas você não pode tomar toda semana. Só para complementar, né, o que a Tâmara falou está perfeito. E assim, esse método contraceptivo de emergência, como o próprio nome já diz, ele é um método de emergência. Então ele não deve ser planejado, né? A pessoa não deve ter relação sexual e pensar em depois tomar essa pílula para impedir uma gravidez. Ela deve ser utilizada quando algum outro método contraceptivo falha, quando a pessoa esquece de tomar a pílula anticoncepcional, quando a camisinha estoura, né? Então, ela é um método de emergência, ela não deve ser planejada, ela deve ser utilizada somente quando a situação foge do controle e acontece alguma coisa inesperada, tá? Bom, mais uma pergunta foi respondida e agora que vamos para a próxima. Qual a idade mínima para começar a ter relações sexuais? Essa é uma questão pessoal, né? Isso vai de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, é muito difícil estabelecer uma idade mínima em cada tipo de sociedade, em cada época histórica, né? Isso mudou. Mas, assim, o que é importante saber e discutir é que as relações sexuais, elas trazem consequência, né? Então, uma relação sexual, ela traz um risco de contágio de uma infecção sexualmente transmissível, traz o risco de uma gravidez. Então, assim, independente da idade, a pessoa tem que considerar tudo isso, né? Tem que ter, assim, aquela relação de cumplicidade com o parceiro para poder conversar sobre o melhor método
contraceptivo, né? A melhor forma de fazer isso, a pessoa tem que se sentir à vontade e nunca, independente da idade, deve fazer isso porque se sente forçada ou pressionada pela outra pessoa, tá? Então, assim, essa é uma pergunta que eu considero que não existe uma resposta certa para ela. Não a idade específica, mas sim as condições. A pessoa tem que se sentir à vontade, tem que achar que está na hora dela, né? E ela tem que estar ciente das consequências, tá? Para mim é a mesma coisa que o Mário falou, depende da maturidade sexual, da pessoa entender o que é aquilo, se ela vai fazer, se ela vai ter relação sexual, ela tem que estar bem esclarecida sobre as consequências da relação. E se sentir à vontade naquilo, porque se ela não está se sentindo à vontade, significa ainda que ela não está na hora dela ter relação sexual, tá? Certo, muito obrigado. Agora vamos aqui para a próxima pergunta. Você acha que gravidez na adolescência é algo muito mais social do que simplesmente pessoal? Então, alguns estudos mostram que pessoas mais carentes, comunidades mais carentes, o número de grávidas adolescentes é muito maior, tá? Às vezes por falta de informação, às vezes por falta de saber que, por exemplo, os postos de saúde, o SUS, ele tem que oferecer métodos contraceptivos, tá? Mas às vezes essas pessoas elas não têm essa informação e não vão atrás. Pessoas que têm uma renda já maior, normalmente elas têm mais acesso aos médicos, por exemplo, mulheres vão mais ao ginecologista, tá? Então, pelos estudos mostra que realmente essa condição social mais baixa, ela leva ao maior risco de gravidez na adolescência. Assim, e só para complementar, né, as consequências também são maiores, porque assim, dependendo da condição social da pessoa, né, queira ou não queira, tem um gasto maior com alimentação, cuidados médicos, né? Então, o impacto também é muito maior quando a pessoa tem uma condição financeira, né, diferente. Então, assim, além de ter uma prevalência, né, de acontecer maior entre essas classes sociais, ela também causa um impacto maior, né? A pessoa que tem uma condição financeira mais tranquila não vai sofrer tanto, né, com uma pessoa a mais para se alimentar, vai poder talvez continuar com as atividades, né, de estudo, de trabalho, porque vai poder contratar alguém para cuidar da criança, né? Então, assim, acho que é isso. Certo, obrigado. Novamente peço para que compartilhem, por favor, para familiares, colegas, amigos, porque esse é um assunto que não pega apenas para os alunos, mas sim para todo mundo, porque isso são dicas maravilhosas, que inclusive até eu estou aprendendo aqui. Muito obrigado. Agora vamos para a próxima. Quais são os riscos da gravidez na adolescência, por favor? Meninas que ficam grávidas na adolescência têm mais chances de ter eclâmpsia, do bebê nascer subnutrido e também do parto ser antecipado, no caso, o bebê nascer prematuro, tá? Então, muitas meninas que acabam engravidando na adolescência, às vezes elas demoram muito para começar a procurar um médico, muitas têm vergonha de falar com os pais, então elas não vão ao médico e não fazem o pré-natal. Então, questões bem sérias como a eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gravidez, elas podem levar aí a riscos tanto para a mãe, para a gestante, quanto para a criança. Ok, agora vamos para mais uma, até essa questão de menstruação. Minha menstruação atrasou. Posso estar grávida? Assim, o ciclo menstrual, né, ele varia a sincronicidade dele de mulher para mulher. Algumas mulheres têm um ciclo muito sincronizado, então sempre, né, o ciclo vai ter aquela duração de dias. Algumas mulheres ele varia, né? E mesmo nas mulheres que esse ciclo é sincronizado, que sempre dura, sei lá, 28 dias, por exemplo, outros fatores como psicológico, hormonal, né, fisiológico, alimentação, o sono, podem influenciar. Então, não necessariamente a menstruação vai atrasar por causa de uma gravidez. É lógico que existe esse risco. Se a pessoa teve relação sexual sem usar nenhum método contraceptivo, pode ser que seja por causa disso. Mas não necessariamente é por causa disso. Pode ter alguma questão fisiológica, né, ou psicológica envolvida aí.
E assim, se a pessoa está na dúvida, o mais aconselhável é fazer um exame, né? Fazer um exame de gravidez, um teste. Meninas na época de puberdade, quando elas estão começando ali o desenvolvimento da maturidade, e estão começando a menstruar, acontece muito do ciclo ser irregular. Então, meninas mais jovens têm ciclos mais irregulares. Por isso, às vezes, uma coisa que ela acha que é um atraso, por causa de uma gravidez, é um atraso normal, porque o ciclo ainda está se regulando, tá? Mulheres mais velhas geralmente têm um ciclo mais regulado, não que todas aconteça isso. Mas é mais comum em meninas na época da puberdade, elas estarem com um ciclo mais desregulado. Bom, agora já vamos aqui para a próxima. É possível engravidar durante o período menstrual? Então, durante o período menstrual, não é o período fértil, tá? A gente pode ter uma gravidez se a relação acontecer ali perto do período fértil, que o espermatozoide vai encontrar o óvulo ali pronto na tuba uterina. No caso, se a menina tem um ciclo muito curto, raramente, mas acontece, mas se ela tiver um ciclo muito curto, por exemplo, nos últimos dias de menstruação, se ela tiver relação sexual, o espermatozoide pode durar de 5 até 7 dias, 2, 5, 7 dias mais ou menos. E aí o que acontece? Nesse período, ela pode estar ovulando, se o ciclo dela for muito curto, tá? Porque ela tem um período pré-ovulatório, logo depois da menstruação, e em seguida ela já está no período fértil. Então, pode acontecer uma gravidez dessa forma. Mas é muito raro, é muito difícil. Bom, agora vamos mudar aqui um pouco o assunto com essa outra pergunta. Me sinto às vezes como garoto e às vezes como garota. Posso ser os dois? Eu acho que essa questão de como as pessoas se sentem, né, ela está muito, sem lógica entrar no aspecto da atração física, né, ela está muito relacionada à questão sociocultural, né, o aspecto sociocultural da sexualidade. Isso, o que significa isso? São os papéis que a sociedade impõe para os diferentes gêneros, para o homem e para a mulher. Esses papéis eles mudam ao longo do tempo, né? Inclusive, por exemplo, as mulheres não tinham direito de votar, né? Muitas mulheres... enfim, esses direitos, né? E não só os direitos, como os costumes sociais também estão mudando ao longo do tempo. Então, a sociedade ela costuma impor diferentes papéis e diferentes funções, né? Diferentes comportamentos relacionados ao gênero masculino e feminino. Mas um exemplo, inclusive, que eu costumo usar na sala de aula para os alunos é a questão da brincadeira, né? Então, o menino ele não pode brincar de boneca, a menina não brinca de carrinho, mas isso são coisas que estão relacionadas a um comportamento antigo relacionado a homem e mulher. Hoje, na sociedade atual, a grande maioria das mulheres dirige, assim como os homens. Então, por que uma menina não pode brincar de carrinho, né? A grande maioria dos pais, eles ajudam a trocar fralda, a dar comida para as crianças, né, a dar banho. Então, assim, quando uma criança brinca, ela está imitando o comportamento dos adultos. E hoje a gente vê que, entre os adultos, os homens também cuidam das crianças, as mulheres também dirigem, né? É que é lógico que esse tipo de comportamento, esse tipo de aceitação, né, ele vai mudando ao longo do tempo, não é uma coisa rápida, é uma transição muito lenta. Então, assim, eu acredito que... às vezes a gente não se enquadra socialmente dentro dos padrões de estereótipo, né, que estão relacionados a determinado gênero, mas eu não acho que isso seja um grande problema, tá? Ok, agora vamos aqui para a próxima. Eu sou homossexual por achar meu amigo outro garoto bonito? Então, é mais uma coisa relacionada à sociedade também. Mulher pode falar assim, minha amiga é bonita, eu acho fulana bonita, e ninguém vai falar nada. Já homens, às vezes se fala, aquele cara é bonito, aí o pessoal já começa a zoar com ele. Então, para mim, é uma questão mais social, mas não tem nada a ver, tá? É uma coisa que a gente tem que quebrar um pouco, é um pouco de machismo que existe aí. Acho que é isso. Sim, verdade. Aqui, gente, ó, até antes aqui a gente tava, caraca, cabelo do Mário, que bonito, então, ó, viu? Eu Bom, trabalho com vários outros professores que eu considero muito bonitos. Então. Os professores, inclusive, daqui são tudo lindo, maravilhoso. Bom, agora aqui vamos para a última pergunta. O que altera na saúde de uma pessoa trans que toma hormônio? Pode
Os hormônios, eles são proibidos, tá? Para quem é menor de 16 anos, mesmo que a pessoa seja trans, ela só pode começar a tomar hormônio depois dos 16. E ela tem que fazer um acompanhamento médico. Por quê? No caso de uma mulher trans, ela vai tomar o estrógeno, que é o hormônio feminino, e ela vai adquirir ali, por exemplo, mama. Mulher trans. Ao contrário disso, desculpa. Mulher trans, ela vai ter mais peito, ela vai adquirir mama. Quadril vai acumular mais gordura, tá? Ela vai diminuir a questão dos pelos, pelo vai sumir, tá? Ficando bem ralo, bem fininho. E no homem trans vai ser o contrário, ele vai ter a voz mais grossa, que é uma coisa que mesmo que ele parar com os hormônios depois, não volta, tá? A voz vai continuar grossa. A mesma coisa das mamas para mulher trans. E ele vai ter mais músculo, tá? A massa muscular aumenta, começam a crescer mais pelos, pode aparecer bastante acne também. E os médicos recomendam que, se for fazer a terapia hormonal, faça com acompanhamento mesmo. Por quê? Como são hormônios, eles podem causar diversos problemas aí. Dentre eles, no caso da mulher trans, o estrógeno muito alto, ele pode causar desde doenças imunológicas, autoimunes, desculpa, faltou a palavra, autoimunes, pode causar trombose, tá? Então, se o hormônio for em excesso, ele é perigoso. Nos homens, principalmente problema cardíaco, tá? Que aparece muito, e um problema no sangue que vai causar fadiga. Então, e câncer de próstata também. Então, tem que ter muito cuidado com a dose hormonal. Então, tem que ser feito um acompanhamento bem rigoroso. Acho que é isso. Bom, aqui para terminarmos a live, quero agradecer já imensamente aos professores Tâmara e Mário de Ciências aqui da Escola Avelar. E esta foi a live da Rádio Avelar, a primeira de muitas, então compartilha, vamos compartilhar para amigo, família e para mais um monte de gente. Gente, muito obrigado, eu, aluno Zé Andrade aqui do Avelar, agradeço e até mais.